Pedro, acho que você toca em vários pontos aqui. O primeiro deles que eu queria te ouvir melhor, você, inclusive, fala a respeito da comunicação, né? Que a esquerda, de alguma forma, ela tem uma certa dificuldade em lidar, mas só que isso não é de agora, é algo que já tem um bom tempo, inclusive. O que me parece, um indicativo seu, e aí queria te ouvir com mais detalhes, que o problema muitas vezes da esquerda não está na forma, e sim no conteúdo. Ou seja, a esquerda deixou de ter um projeto de país, ela deixou de ter um projeto, o que queremos para o país, o que queremos enquanto esquerda. Junto com isso, eu te pergunto, já que estamos num governo de frente ampla, portanto, não temos apenas um governo só de esquerda, né, só de representantes da esquerda. Há uma dificuldade, muitas vezes, de tentarmos puxar as nossas críticas para a esquerda, de se ouvir mais, inclusive, as figuras que tentam fazer esse movimento, de trazer esse governo mais para a esquerda, porque dentro dessa crítica, o que a gente tem das críticas todas é que a gente tem um governo com dificuldade de ouvir mais o povo, ouvir mais a Faria Lima, por exemplo, né, que é um governo que está mais conversando justamente com a burguesia e não com a população ou com representantes dos movimentos sociais. Então, você acha que passa um pouco por esse lugar também? Eu acho que nós temos dois problemas. Nós temos um problema de conteúdo. Não é nós, Brasil. Né? Eu acompanho a esquerda fora do Brasil em alguns lugares. É um problema universal. Nós estamos com um problema. Nós avançamos no campo de alguns projetos na defesa dos direitos de minorias, né, que eles têm esse nome ruim aí, identitarismo, né, direitos humanos de minoria. Né. Por exemplo, a gente avançou, né, esse pessoal que participa desses movimentos avançou muito com todos os erros que pode ter aqui e ali, conseguiu formular propostas mais claras, estratégicas. Mas no campo que é, vamos dizer, caracterizador da esquerda, que é o da justiça social, da melhoria da desigualdade, etc., nós não estamos com uma proposta de horizonte, a gente tem proposta de curto prazo. Você pega o Brasil, por exemplo, Thalita, o que nós conseguimos implementar, formular propostas e implementar, eu não diria nem só parcialmente, mas majoritariamente, são medidas muito importantes de cunho social. Foi a esquerda no Brasil que implementou, não é à toa que vai completar aí no fim do mandato Lula quase 20 anos de poder, né? Não é à toa, né? Mas são medidas sociais de emergência, não são medidas estruturais. Então, por exemplo, na medicina, a gente não mudou a medicina no Brasil. A medicina continua tendo uma estrutura de elite, 6 anos de curso, faculdades elitizadas, ou estaduais, ou públicas muito competitivas, ou muito caras, quando particulares, né? Serve a uma elite, e uma medicina que serve a uma elite. Você pega o médico, faz 6 anos de curso, tal, ele pode operar o cérebro, curar a frieira, pode fazer tudo, né? Em vez de você fazer como em outros países, que você tem, às vezes, cursos de um menor período para formar médicos de família que podem atender, receitar antibiótico. O problema maior que a gente ainda tem de mortalidade infantil é diarreia, né? Quer dizer, ou seja, você precisa ter alguém para tratar isso. Então, ou seja, tem uma discussão quanto à estrutura da medicina no país que nós não levamos. Nós criamos mais médicos, é uma medida de emergência. Está faltando médico nos interiores do país, vamos contratar médicos, contratamos até em Cuba, muito bom, um período, mas nós não mudamos, nós não fizemos que nem Cuba, que mudou a estrutura da medicina no país. Né? Nós não fizemos isso, nós não temos uma medicina de caráter social, nada. A questão da distribuição de renda, a gente não mudou, mas nós criamos o Bolsa Família, que resolveu ou tentou resolver o problema da fome e talvez da miséria. Mas a justiça social nós não lidamos. São dois conceitos diferentes. Combate à miséria é uma coisa, os próprios liberais, uma boa parte deles, assume o combate à miséria como necessário. Milton Friedman, por exemplo, tem a proposta do imposto negativo, que é que nem a renda cidadã do Suplicy. Né? Então a gente foi nesse campo liberal, nessa medida de emergência, mas nós não fizemos uma mudança estrutural em termos de justiça social do Brasil. Nós não tiramos do rico para dar para o pobre, vamos dizer, não tivemos proposta nesse sentido. Ou seja, nós avançamos, mas ficamos num território dessas medidas, vamos dizer, de emergência. Nós precisaríamos ter um projeto mais claro do que fazer com o país e com o humano, né? E há um pragmatismo tóxico que toma conta dos discursos. Eu noto, por exemplo, que toda vez que você procura aprofundar no campo da teoria, que é absolutamente fundamental, Marx tinha isso muito claro, por exemplo,
né? Você não faz prática revolucionária sem teoria revolucionária, né? Você tem que implementar a prática antes de tudo fazer ciência, né? Você se aprofundar o conhecimento da realidade, né? E sempre se autodiscurso, não, mas tem que falar mais fácil para as pessoas entenderem, né? Não, não tem que falar mais fácil, não é todo mundo. Existe uma coisa que é produzir ciência, outra coisa que é comunicar a produção da ciência. São fenômenos diferentes. Você tem um cientista que produz pesquisa, e às vezes o mesmo cientista ou outros vão lá e comunicam o que ele conheceu. São fenômenos diferentes. Formação política é uma coisa, pensar a política é diferente, né? Produzir ciência na política é uma coisa, você pensar. Me preocupa muito, sabe, Thalita? Eu vou, por exemplo, na faculdade de Ciências Sociais, de algumas das principais universidades do país, os meninos estão estudando análise de eleição. Eu não vejo mais debate teórico. Isso acaba nos atingindo, a gente perdeu a capacidade de compreender. Eu vou te dar um exemplo de como isso atinge a prática. Nós, esquerda, ainda temos um diálogo com os empregados, com os CLTistas. A gente rejeita, na prática, um diálogo com essa gente que está trabalhando sob o novo regime. A gente fala, não, o Uber é explorado. Será que é tanto assim? Né? Será que é assim? Eles não se acham assim. Procurem conversar com pessoas no Uber, com os motoristas. Por que você está no Uber? Eles falam uma série de razões. Por exemplo, nos últimos tempos, eu encontrei 4 professores públicos como motoristas de Uber. Ou seja, o sujeito tem lá uma atividade que ele é remunerado por aquilo, pelo modo clássico, digamos assim, e tem que complementar a renda. Esse aumento dos alimentos, da moradia, etc., essa carestia que nós estamos passando, tem que complementar a renda com o Uber. Tem outras pessoas que me falaram, não, tudo bem, eu trabalho mais. Mas eu ganho mais. E trabalhar mais, um cara me falou uma coisa interessante, é relativo. Eu era empregado, tudo bem, eu trabalhava 8 horas por dia, mas eu gastava 3 horas de ônibus para ir, 3 horas de ônibus para voltar. Né? O que eu estou querendo dizer? Tem que ter ouvido, tem que ouvir as pessoas, se a gente quer se comunicar. E nós estamos com o ouvido fechados para amplos setores da população que acabam sendo capturados pela extrema-direita. Porque nós não estamos ouvindo, a gente não está dialogando com esses setores. Eu sei que há um fenômeno muito ruim nos setores populares. O sujeito tem lá o Uber, se acha o grande empreendedor. Planta a horta no quintal de casa, se acha do agrobusiness. Hoje em dia tem esse tipo de emulação exatamente por esse meio aqui, que é a internet. Fica emulando isso nas pessoas. Mas a gente também não pode ser capturado por isso. Há um ser humano ali que a gente precisa dialogar e precisa entender as razões dele, né? Então, nesse diálogo, nós precisamos entender teoricamente o que é isso. E precisamos ter propostas para mudar a vida dessa gente, né? É complexo isso, mas a extrema-direita, do jeito truculento e rudimentar e irracional deles, eles têm proposta, né? São propostas muito ruins e equivocadas, mas tem, né? Até problema de segurança pública, vão matar bandido. Que proposta nós temos para segurança pública? Né? Tem uma coisa de perspectiva. Eles propõem empreendedorismo, capitalismo, liberismo no mercado. Que proposta nós temos hoje? Ainda é a revolução? Qual revolução? O que a gente vai fazer no dia seguinte? Né? Mas você não acha, Pedro, que isso passa justamente por um medo de propor, fazer propostas revolucionárias ou de mudanças estruturais, ou então de fazer o enfrentamento mesmo? Por exemplo, vamos pensar aqui dentro disso que você está trazendo, o exemplo da segurança pública. Para mim, a segurança pública passa por um processo de repensar a regulamentação da cannabis, da maconha, que seja. Defender isso. E defender isso, inclusive, dentro da institucionalidade, dentro do parlamento. Fazer esse debate de fato, politizar certas coisas. Um exemplo, porque segurança pública passa por, enfim, vários aspectos. Mas o indicativo, pensando muito dentro disso que você está trazendo, é que a gente tem hoje uma esquerda muitas vezes temerosa até mesmo de dizer que é esquerda, aí usa um termo que me parece de alguma forma um certo eufemismo para isso, que é o termo progressistas, ainda que seja, é verdade. Mas né, as pessoas têm até medo de falar sobre isso. Falar de revolução, então, piorou. Falar que é socialista, então, imagina, está ultrapassado.
né? Então, eu não sei se passa um pouco por isso, e aí um pouco da segunda parte, né, do que eu estava te falando. A sensação, é sensação mesmo, tá? Então, não significa que uma verdade. Que eu tenho é que, ainda que tenhamos um governo de frente ampla, e é verdade, portanto, há setores da direita e liberais junto com o governo, por que a gente não consegue, ou então qualquer pessoa ou setor que tenta fazer esse movimento de trazer esse governo para a esquerda, automaticamente parece que está sendo contra o governo, ou que é golpista à esquerda, ou que é, sei lá, está indo para o colo do bolsonarismo da extrema-direita. Eu não sei, assim, de novo, é sensação, né? Mas eu acho que passa um pouco por isso e tentando dialogar um pouco com o que você está trazendo, sabe? Então, Thalita, eu já te dei um primeiro elemento de diagnóstico, não é completo, né? É só um elemento. Para mim, a falta de proposta para a conjuntura, em geral, é sempre sintoma da falta de proposta de horizonte, de proposta estratégica. A falta de proposta para o tático, em geral, tem a ver com falta de proposta para o estratégico. O que eu quero dizer com isso? Tudo que você falou são conceitos vagos hoje em dia. Socialismo, qual socialismo você está dizendo? Retornar? Primeiro que passado não se retorna, isso é coisa de reacionário. Né? Você não retorna para o passado. Nós não vamos voltar para a Revolução de 17, aquilo já foi. Então, daquilo, o que a gente parte dali? Qual a crítica que a gente faz aquilo? Vamos aceitar e divulgar só? Pô, não vamos ter crítica? Vamos abandonar o pensamento crítico, que é o que fez aquilo acontecer? Né? Então, temos que ter a crítica, temos que aprofundar esse debate. Né? Segundo, revolução é só violência, por exemplo? Vou te dar um exemplo. A experiência do século XX mostra que não. Teve transformações profundas na vida social que não foram feitas com violência. Né? Por outro lado, os direitos são tão frágeis assim, como falavam alguns escritos de Kautsky e de Engels, né? Os direitos postos com fragilidade, porque podem cair a qualquer hora. As revoluções demonstraram serem frágeis também, elas foram derrotadas. A principal delas, inclusive, a soviética. Né? Eu estou dizendo assim, são debates que a gente tem que perder o medo de tratar com eles. E tem que aprofundar. Para a gente sair desse debate com as nossas divergências, a esquerda sempre tem muita divergência, o que eu sempre achei lindo, porque é sinal que é um setor político que pensa mais que os outros, né? Por isso que tem divergência, mas nós precisamos fazer esse debate, né? Porque senão nós vamos cair sempre nesse populismo pragmatista. Né? Nós nunca vamos ter horizonte. Né? Porque você fala, a esquerda tem que pressionar o governo. Qual esquerda? Qual proposta que a gente vai levar? O que é ser de esquerda? Fazer. Hoje em dia há esse vício, que me desculpe, eu acho que o chamado identitarismo trouxe muito para nós, é um elemento negativo. Né? Trouxe muita coisa positiva, como eu falei, mas coisas negativas também, que é a política como espetáculo. A gente pega um fato e vamos politizar esse fato. Tá, mas não adianta nada politizar esse fato se eu não saber para onde eu quero ir. Qual a proposta que eu tenho de horizonte para a sociedade? E para isso é importante fazer um debate estratégico, teórico também. Né? Tem que perder o medo da teoria. Né? Formular isso, que é o que está faltando para nós. Né? Nós estamos operando com categorias teóricas do começo do século XX, fim do século XIX. É evidente que isso tem uma disfunção. O mundo mudou muito. Né? A extrema-direita se atualizou. O bolsonarismo, a FG, o trumpismo são formas políticas diferentes, são continuidade em alguma medida do nazifascismo, mas são diferentes deles. Eles se atualizaram. A gente não se atualizou ainda, nós precisamos se atualizar. O outro problema, eu acho que é o problema do meio mesmo. A gente não se adaptou a esse meio aqui, nós precisamos nos adaptar. E é problema de vocês, da área de comunicação. Vocês precisam entender isso aqui e ver como isso funciona e a gente funcionar melhor nisso aqui. Eu acho que é um outro problema que nos atinge. Né? E há ainda uma outra dimensão que me parece relevante, que é nós precisamos, nesse processo de esforço de formular propostas, procurar compreender a realidade que a gente está inserido. Eu acho que tem grandes contingentes da população que não podem ficar no abandono do diálogo. Então, por exemplo, não dá para considerar o evangélico inimigo. Eu sou ateu, não estou falando sem nenhum interesse pessoal. Mas não dá para considerar isso, é gente, pô. Nós estamos falando de 30% da população brasileira. É o quê? Dá quanto? Em 200 milhões de habitantes, é 60 milhões de pessoas. Isso aí
nós vamos ter 60 milhões de pessoas declaradas como inimigo? Óbvio que não. Né? Nós temos que entender o que ocorre com esse povo, né? Combater as lideranças deles, que são fascistas, que estão ali para enganá-los, etc. Tal, mas procurar entender o que é isso e oferecer o que falta, o que esse povo carece. Né? A mesma coisa, os uberistas em geral, os pequenos empreendedores, a pessoa que vende doce na periferia e está vivendo disso, a pessoa que toca um Uber, nós temos que dialogar com esse setor. Né? Não dá. Tem um grande contingente hoje da população que não quer emprego. Por que não quer? Não quer. Você vai na periferia e fala, não quero. Né? É ilusão, é isso? Vamos discutir. Né? Eu fiquei um pouco... Esse papo que eu levei com um sujeito não me esclareceu essa coisa também. Ah, mas ele trabalha mais no Uber relativo. Aqui em São Paulo, relativo. O cara trabalhava 8 horas na CLT, mas 3 horas de ida, 3 horas de volta de ônibus. 2 horas, vai, de ônibus e de volta. Né? Dependendo de onde mora. Né? Então, tem uma lógica urbana aí, quer dizer, não adianta você dar emprego CLT, você tem que dar uma casa para o cara perto de onde ele mora, onde ele trabalha. Aí todo mundo critica a favela e vai querendo fazer esses... Eu estou te dando um exemplo prático, de onde a questão teórica cai no prático. Né? A gente tem modelos de intervenção urbanística hoje na esquerda extremamente atrasados. Fazer Minha Casa Minha Vida, quer dizer, que são unidades habitacionais na periferia que distanciam o sujeito do trabalho dele. Na minha geração, eu não estou querendo puxar o saco e falar, a gente é velho, né? A gente sempre tem aquela coisa de querer falar que no nosso tempo... Nós da esquerda, a gente propõe urbanização de favela. Por quê? Porque a favela é uma forma inteligente do cara se aproximar do urbano, da luz, da água e de ter acesso ao trabalho dele. Então, para que tirar aquele sujeito dali? Se ele está perto do trabalho dele, se ele tem luz... Vamos urbanizar aquilo. Vamos dar salubridade para esse lugar que ele mora e não ficar fazendo o que o capital imobiliário quer, tirar aquele contingente populacional dali para explorar imobiliariamente e levar para as periferias. Isso é uma proposta de esquerda, eu acho que é nesse sentido que você fala. Né? Nós precisamos ter propostas claras assim, em todos os ambientes, mas para isso nós precisamos ter um horizonte, saber com quem nós estamos comprometidos. Nós não estamos comprometidos com o mercado. Nós não podemos estar comprometidos com a alta burguesia brasileira. Não é esse que é a nossa gente. Nós temos que dialogar com outros setores sociais. Eu fui dar uma palestra no Encontro dos Bancários e falei lá, me preocupa muito, aqui eu não vi nenhum ministro. Agora, tinha um evento da Esfera, aquela empresa de lobby com alto capital, aqui no Guarujá, no litoral de São Paulo, em algum lugar, estava meia dúzia de ministros lá. Então, óbvio que me preocupa isso. Mas isso, para mim, é tudo, não é culpa das pessoas, é falta de um projeto claro de horizonte, para onde a gente tem que ir, para onde a gente tem que caminhar. Né? Então, acho que assim, a esquerda tem que perder a vergonha de falar que é de esquerda, mas tem que saber o que é ser de esquerda. A gente não sabe hoje. Está muito vago isso, sinceramente. As nossas falas são conceitos normalmente dotados de alta carga moral e pouca carga estritamente político-econômica, quer dizer, pouca carga racional. Né? É um discurso muito moral. Você fala, você não é socialista. Tá bom, e o que é ser socialista? Explica para mim, para me ver se eu sou ou não.